Amada igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia, quem puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Nós estamos na campanha da colheita e hoje é o quarto dia. E hoje nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus sobre semeadura, sobre colheita, sobre plantios, amém? Eclesiastes capítulo 11, o versículo 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas, amém? Podem sentar. Então, nós podemos ver que quando o semeador lança a semente na terra, nós podemos aprender tudo sobre a vida. É muito semelhante, e Jesus colocava muito isso nas suas parábolas, nos seus exemplos. Então, nós sabemos que na palavra de Deus, o solo, ele pode ser comparado com a nossa vida, com os nossos sonhos e com a bênção de Deus, respectivamente. E Jesus sempre usou isso nas ilustrações. Então, tanto o comércio como o serviço de artesão era um ambiente muito comum. Então, Jesus sempre usou coisas comuns para nos ensinar as coisas celestes. E ele sempre teve, e ainda tem muito a nos ensinar. E aí eu pergunto, o que você tem semeado? Como você tem plantado? Qual o objetivo tem sido dos seus plantios? Como tem sido as suas colheitas? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua vida hoje. Amém. Quais as colheitas que você tem hoje, que você está usufruindo, que você está satisfeito com elas? Quais as colheitas que você não está satisfeito? Então, que você possa refletir durante essa ministração, para que você possa entender aquilo que precisa ser mudado na sua vida por meio do Espírito Santo. Amém? Então, hoje nós vamos falar 7 estratégias em relação ao plantio. A primeira delas é escolher a terra e abrir. Nós sabemos que isso é o nosso coração, mas existem vários tipos de terra. Inclusive tem a parábola do semeador falando onde a terra cai. Então, qual é o tipo do seu coração? Aquela em que a semente de Deus é plantada e você deixa ao redor, você não liga, ou você acolhe a semente e permita que ela cresça em seu coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, mas também diz que o nosso coração é vaidoso. Mas também tem aquele tipo de coração que agrada a Deus. Então, nós sabemos que Deus habita com o humilde de coração, com o contrito de coração. Agora, com o soberbo, com o vaidoso, ele não habita. Então, qual é a terra que você tem em seu coração, em sua vida, para que Deus plante? Qual é o tipo de terreno que você tem hoje? Então pensa isso direitinho, para que você possa, depois de identificar o tipo de terreno do seu coração, a segunda estratégia, como tratar a terra. Nós sabemos que cada lugar tem um tipo de plantio. Cada lugar tem um tipo de tratamento de semente que brota ali. E qual é a semente que tem brotado no seu coração? Você quer continuar tendo as mesmas colheitas ou você quer colheitas diferentes? E a primeira estratégia para o tratamento da terra é posicionamento. Nós vemos lá em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E onde é que está Deus na sua vida? Ele está em primeiro lugar ou ele está do lado? Quem é que está regendo a sua vida? Quem é que está dirigindo, orientando a escolha da semente, orientando o tratamento da terra do seu coração? E a palavra de Deus também em Romanos 6,13 diz: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida
e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. O que você tem feito com o corpo? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado de si? Com zelo ou com desprezo? Com amor ou de qualquer forma? Então, prepare a sua terra de forma que seja de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos que depende da terra para poder receber uma semente boa. Então, se permita ser trabalhado pelo Espírito Santo. Amém. E tem uma música que diz que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem já experimentou o poder de Deus sabe exatamente o que é isso. E eu convido você a experimentar o poder de Deus. E a outra estratégia é escolher a semente. Então, qual é a colheita que você quer ter hoje? Qual é a semente que vai dar aquela colheita que você pretende? Então, nós precisamos ser cuidadosos, precisamos prestar atenção para poder escolher. Deus sabe quais são as necessidades nossas. Ele sabe o que nós precisamos, quais as sementes materiais, quais sementes espirituais nós precisamos. E Ele está aguardando cada um de nós pedir a Ele: Senhor, me ensina qual a semente eu devo usar aqui para que eu colha isso. Amém? Amém. E aí, nós precisamos fazer escolhas. Deus permite, nós sabemos do livre-arbítrio. E eu gostaria de deixar um testemunho aqui para vocês. Nós, quando aproximamos de Deus, quando aproximamos de um conselho, nós precisamos saber o que estamos pedindo. O pastor uma vez nos contou que ele estava num restaurante e chegou um conhecido. E ele estava assim num período de muita unção, e essa pessoa chegou pedindo para o pastor orar para que a aposentadoria por invalidez dele saísse. Esse pastor orou, mas o que ele queria ter orado mesmo é para que aquela pessoa fosse curada. Então, muitas vezes a gente está olhando pequeno, e enquanto Deus quer fazer algo grande, como aconteceu com Agar. Agar estava no deserto chorando, achando que o filho ia morrer. O filho orou, Deus respondeu a oração e o anjo precisou abrir os olhos de Agar, mostrando a fonte de água que estava do lado. Então nós precisamos estar sempre pedindo a Deus: abra os meus olhos para que eu enxergue, me ensina a pedir para que eu peça certo. Né? Então nós precisamos entender isso. E o que Jesus fala para nós? Né? Para que nós façamos tudo para a glória dele. Você tem procurado fazer as coisas para a glória de Deus? Você tem estudado para ter sucesso para a glória de Deus? Você tem trabalhado para fazer o melhor para a glória de Deus? Você quer enriquecer para a glória de Deus? Se Deus está em primeiro lugar, saiba que você está no caminho certo e essas bênçãos chegarão a você. Porque o Papai do Céu não tem problema nenhum em nos abençoar. Ele tem para nos dar, Ele quer nos dar, mas nós precisamos estar preparados para receber. Amém? Amém. Muita gente acha, e já foi falado aqui na campanha, que a gente pode plantar alho e colher abacate, colher abacaxi, e não é assim. E Gálatas 6:8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso que eu perguntei no início: o que você tem colhido? Você está satisfeito com a sua colheita? O que você tem plantado? Então nós precisamos pensar nisso, para que façamos aquela pesquisa individual, análise individual. Para quê? Para que possamos entender e ainda dá tempo de corrigir os nossos caminhos, para que a gente possa plantar, possa retirar aquilo que não agrada a Deus e semearmos primeiro para a vida eterna e depois para essa vida. Amém? Amém. Então, outra estratégia: renúncia. Porque nós sabemos que a semente só brota se ela for enterrada e se ela morrer. Então, quantos dons, habilidades de Deus que Ele quer desenvolver em nós, mas a gente precisa renunciar à nossa vontade, renunciar
os nossos desejos carnais, para que o Espírito Santo tenha lugar. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos para que Ele encha de nós e possa permitir nascer os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a bênção de Deus, para que ela flua nas nossas vidas. É fácil? Não é fácil, mas é possível, porque muitos que vemos na Bíblia renunciaram e eles tiveram a bênção de Deus, o cumprimento da palavra dele, amém? Amém. E sobretudo, Jesus fez isso por amor a você e a mim. Ele deixou a glória dele para vir aqui e morrer no nosso lugar. Então, a maior renúncia foi de Jesus em nosso favor. Então, tudo que renunciarmos não vai chegar aos pés daquilo que Jesus renunciou por nós, amém? Amém. E aí temos a quarta parte, regar. Mas se a gente regar a semente do tempo, a semente das palavras abençoadoras, elas vão crescer. Mas se tivermos plantando sementes de ódio, de corrupção, de mágoa, de mentira, elas também vão crescer. Mas vão trazer divisão, vão trazer confusão. Mas se regarmos, como diz o Salmo 126,5, que já foi falado aqui em ministrações, aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Então vai ter um tempo que essa renúncia nos vai levar ao choro, nos vai levar à privação, nos levará à privação. Mas ela vai trazer canto de alegria, vai trazer molos, vai trazer resultado. Então, se você está passando por um momento de choro, por um momento de deserto, persevere, continue, que o Papai do Céu está trabalhando a teu favor, porque Ele está te capacitando. Daqui a pouco a colheita vem, amém? Amém. Então, olha só o que o Papai do Céu diz sobre sacrifício. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, procure cada dia mais se humilhar na presença de Deus, se quebrantar na presença de Deus. Isso agrada a Ele. E aí, mais rápido a gente é transformado e mais rápido a gente é preparado para receber a bênção. Amém? Amém. E aí, quinta estratégia, nós precisamos respeitar o processo e o tempo de crescimento. E eu gostaria de saber quanto tempo a gente leva para chegar à faculdade. Quem tem um filho, quem tem filho, a gente, né, estava lá na terceira série. Quem é a mãe que tem coragem de pegar o filho no terceiro ano e falar: eu quero que o meu filho a partir de hoje vá para a faculdade. Eu quero a partir de hoje que meu filho dirija um carro. Nós não fazemos isso. Mas com Deus muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente é menino espiritual, a gente é bebê espiritual para uma área da nossa vida e a gente começa a espernear. Está demorando, Deus, está demorando, eu quero é hoje, eu quero é hoje, eu quero é hoje. E a gente não sabe o tempo de Deus. A gente não sabe o tempo que a gente precisa amadurecer, mas Ele sabe. E Ele não chega atrasado. Então, pense nisso. Assim como Deus tem paciência para nos tratar, para permitir o nosso crescimento e amadurecimento, assim como nós temos paciência de aguardar os nossos filhos estudarem, se formarem, prestarem vestibular, estudar para concurso ou iniciarem um empreendimento, nós precisamos também suportar em amor o processo de espera, de amadurecimento de Deus, amém? Amém. E aí, trouxe alguns exemplos para vocês. O milho, para ser colhido, ele leva de 4 a 6 meses. O arroz, de 100 a 150 dias. Uma ave, ela é abatida entre 28 e 42 dias de idade. Os suínos são abatidos entre 8 e 9 meses. Então, o que a gente pode entender isso? Cada semente tem um tempo de amadurecimento, cada semente tem um tempo de colheita. Então, continue plantando, continue buscando a Deus. Umas você vai colher rápido, outras instantaneamente. A bispa contou aqui que sábado ela estava dirigindo, pediu a Deus para abrir
os céus para ela dirigir, porque caiu uma chuva, e Papai do Céu respondeu a oração imediatamente. Ela tirou uma foto desse momento. Então tem orações que Deus vai responder instantaneamente, sim. Tem orações que Deus vai responder instantaneamente, nos dando paz para passar por aquele desafio. Tem oração que Deus vai colocar calma no nosso coração, mas vai dizer, não é agora. Tem oração que Deus vai trazer calma instantaneamente, mas vai dizer, não é isso que eu quero para você. Então nós precisamos entender isso e perseverar em amor. Amém? Então, lembrando, nós temos bênçãos mais rápidas e bênçãos mais demoradas. Então, nós também vamos passar por aquelas situações como os discípulos passaram a noite inteira pescando. Mas a estratégia deles estava correta, tudo correto. Mas quando Jesus disse para colocar do outro lado, que não era a regra da pesca, eles tiveram uma pesca maravilhosa e pegaram 153 grandes peixes, fora os menores. Então, o que a gente entende disso? Que Deus é poderoso para alterar as leis humanas, as leis da natureza em nosso favor. Deus alterou uma lei quando Sara ficou grávida. Ele preparou o corpo de Sara para engravidar aos 75 anos. Então, Deus nos prepara para o propósito dele. Para Sara, para Abraão, estava fora de tempo. Aos olhares humanos, estava fora de tempo. Está fora de tempo. Para nós, muitas vezes, nós vamos achar, Deus está fora de tempo, meu tempo passou. Mas no tempo certo a bênção vai se cumprir. Então nós precisamos ter a nossa fé renovada todo o tempo. Amém? E aí nós vemos que o Salmo 127, perdão, Salmo 37 fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus é um Deus que responde a oração, que nos agrada, que nos presenteia. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que os buscam. E Ele é, sim, presenteador. Ele nos dá esse galardão. Ele nos dá aqui e também lá no céu. Então, ficam firmes em Deus aguardando. Agora nós temos a penúltima estratégia: impedimentos para a colheita. Faz um rápido exame aí. O que tem sido impedimento para a colheita? O que você e eu estamos impedindo a colheita na nossa vida de determinadas bênçãos? O que eu e você podemos estar atrasando as bênçãos de Deus na nossa vida? Será que a raiva, a impaciência, o ódio, o xingamento? O que nós estamos fazendo para atrasar as nossas bênçãos? Estamos com fé, estamos duvidando. A falta de fé não agrada a Deus. O pecado, a desobediência não agradam a Deus. A falta de perseverança não agradam a Deus. A influência da moda antibíblica, não bíblica, não agrada a Deus. Então nós precisamos ver isso. Outra coisa, pouca intimidade, pouca oração, pouco jejum, também isso não agrada a Deus. Isso também pode atrasar, pode impedir as nossas bênçãos. Achar que Deus vai fazer a parte dele e nós podemos ficar de braço cruzado, vai atrasar as nossas bênçãos, porque nós temos que esperar em Deus com louvor, com jejum, com oração, com leitura da palavra, perseverando, pedindo a Deus para estar sempre abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais. Olha só o que nós temos em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então nós sabemos que uma ausência da vida de oração nos desconecta de Deus. Então quanto mais conectados em Deus, quanto mais estivermos na videira verdadeira, mais fluiremos. Foi cantado aqui, né? Rios de águas vivas fluirão. Isso também está na Bíblia. E aí também tem as ervas daninhas que impedem o crescimento
que sufocam, que querem derrubar. Então nós temos que estar sempre olhando para Deus, nosso autor e consumador da fé, para que tudo isso não seja impedimento. Se cair uma erva daninha, se a gente errou, se a gente tropeçou, não vamos ficar parados, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar diante de Deus, pedir uma limpeza espiritual, cobertura com o sangue, fortalecimento espiritual e continuar marchando. E a palavra de Deus diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Qual é a vocação? É uma vocação soberana. A vocação é o chamado do nosso propósito para a salvação, para estarmos crescendo na graça e sabedoria. Provérbios diz que a luz do justo o justo é como a luz da aurora que vai crescendo até ser dia perfeito. Então essa que é a nossa vocação, estarmos cada dia mais limpos, mais perto de Deus. Então continue perseverando para que as bênçãos venham. E toda erva daninha, toda distração saia das nossas vidas. Amém. E que a gente continue focado em Deus. Amém? Amém. E aí, por último, a colheita. Oh, glória a Deus, amém, aleluia. 2 Coríntios 9:6 diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Responda para o Papai do Céu, como tem sido a sua semeadura? Como tem sido o seu plantio? Com abundância, com escassez, com preguiça, com desleixo, ou com muita oração, com muito louvor? Como tem sido o seu plantio? E aí Jeremias 17, 9 a 10 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho, examino o coração e eu provo os pensamentos. Muitas vezes a gente acha que uma provação, um desafio, a gente está passando por alguma coisa, mas muitas vezes Deus permite conosco como permitiu para Jó. E esse versículo fala, eu provo os pensamentos. O Papai do Céu também nos prova, para que nós mesmos tenhamos conhecimento daquilo que está em nosso coração. E isso Ele faz para dar a cada um de nós, segundo os nossos caminhos, segundo o fruto das nossas ações. Então, o nosso fruto, mais uma vez, é de acordo com a semente. E tem um ditado que muita gente fala, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós podemos também entender que tem pessoas que não querem a colheita. Não querem a colheita. Como aquele exemplo que eu contei, pessoas que não querem ser curadas. Tem uma senhora que ela vivia doente e os filhos ficavam ao redor dela, trabalhando, cada um morando na sua casa, cuidando dela, fazendo comida para ela, todo o tempo atenção. E aí recebeu uma visita, orou e foi curada. E aí ela percebeu que os filhos foram embora, não estavam mais dando atenção. Ela foi lá e brigou porque ela queria a doença de volta para que os filhos continuassem dando atenção para ela. Mas nós temos que entender que há um tempo de receber, mas há um tempo de dar. Ela podia estar, sim, recebendo a atenção dos filhos, mas como uma pessoa saudável, indo na casa dos filhos, ajudando a cuidar dos netos, auxiliando na educação. Então, nós precisamos saber que quando a gente recebe uma bênção, a gente também precisa saber o que fazer com ela. A gente não pode guardar a bênção. A gente tem que continuar. Senhor, e agora? Eu estou curada. Senhor, agora eu recebi aquela bênção. Eu recebi aquele carro. Eu recebi apartamento. Eu recebi o emprego. E agora? Continuar na humildade. Continuar naquele lugar. Dando testemunho. Dando sabedoria. E não desviando. E não fazendo mau uso daquilo que Deus nos dá. Amém? Amém. Então nós temos que lembrar isso. Por quê? Porque nós não podemos, não devemos, quando receber a bênção, esquecer de Deus e deixar para lá, porque nós temos uma vida para cuidar e uma vida eterna para desenvolver a salvação. Amém? Amém. E tem outra questão. Quando o irmãozinho do lado recebe a bênção que a gente está pedindo primeiro que a gente, como é que nós vamos reagir?
Muita gente fala, Deus, o Senhor deu para fulano primeiro que eu, que estou aqui orando, jejuando, não sei o que, não sei o que. Mas será que o seu coração que não recebeu estava tão quebrantado como o irmãozinho, a irmãzinha? Fulano trocou de carro mais caro que o meu, não sei o que, mas será que você está economizando o suficiente para ter aquele carro? Fulano passou no concurso em primeiro lugar e tal, eu fiquei no limite das vagas. Mas será que é da vontade de Deus você entrar lá? Será que você estudou o suficiente como ela estudou? Então, meus irmãos, quando nosso irmão, nosso parente, alguém receber a bênção que a gente quer, primeira coisa, sem inveja, abençoar a segunda coisa. A terceira coisa, Senhor, por que eu ainda não recebi? Eu estou pedindo errado ou ainda não é o meu tempo? Então não vamos ficar com inveja do irmãozinho que recebeu aquilo que a gente está querendo primeiro do que a gente, amém? Amém. É sinal de maturidade. E nós precisamos ser cristãos maduros para comermos, nos deleitarmos nas comidas espirituais e deixar o leitinho, como o apóstolo Paulo fala. Então, vamos lembrar isso. Deus vai dizer às vezes não para nós. Deus às vezes vai permitir que a gente ore por um inimigo e o inimigo seja abençoado com a bênção que a gente quer e a gente não receber. São os mistérios de Deus, mas a gente também está sendo testado e provado. Então, vamos colocar isso na mente, para que nós possamos entender. E outra coisa, muitas vezes quando estamos na batalha, nós recebemos contra-ataque do inimigo. Muitas vezes adoecemos. Mas isso não pode nos tirar do nosso objetivo, do nosso alvo, porque o nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a comunhão com Deus, nosso alvo é a adoração de Deus. Amém. E Deus nos purifica de toda injustiça. Amém. Continuem crendo, continuem perseverando. A bênção vai chegar, mas vamos lembrar, olhe para o irmãozinho, abençoe o irmãozinho, se ele já recebeu a bênção, se ele já tem a bênção que a gente quer. Vamos lavar o nosso coração, não vamos cobrar de Deus, porque Deus não nos trata de modo igual do ponto de vista da maturidade, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista da salvação. Deus nos ama igual, Deus quer todos salvar, mas do ponto de vista de relacionamento, tem comunhão e tem comunhão. Então nós precisamos entender isso, e muitas vezes Deus não dá, porque se nós recebermos a bênção que nós estamos pedindo, nós podemos afastar do Evangelho. Quantos vocês já viram que ganharam a bênção, afastaram do Evangelho? Quantos vocês já viram que ganharam a bênção e perderam a salvação? Então tem muitas pessoas assim. Então vamos prestar atenção, não vamos nos sentir injustiçados, porque Deus é justo. E nós lemos acima que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Então, nós temos que pensar nisso todo o tempo, tá? E outra coisa, quando você for muito abençoado, muito cheio do poder de Deus, não faça o que está escrito em Deuteronômio 17. Não digas no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Mas diga o que está em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então lembre sempre de agradecer. Comece a agradecer pelas bênçãos que virão. Comece a agradecer pelas bênçãos que você já recebeu. Tenha um coração grato e tenha um coração em Deus. Amém? Eu convido agora a igreja para baixar as cabeças para a gente poder orar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela campanha da colheita. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou.
Senhor, eu peço que o Senhor visite agora o nosso coração. Se tem erva daninha, pedimos perdão. Se tem raiva, se tem rancor, porque o irmãozinho recebeu antes da gente aquilo que a gente tanto quer e até hoje a gente não recebeu. Sazia o nosso coração de toda revolta, de todo rancor, de toda dúvida. Renova-nos a fé, lava o nosso coração com o teu sangue, capacita a gente a perseverar. Senhor Deus, perdoa por ter escolhido às vezes sementes, Senhor Deus, que não foram do teu agrado. Perdoa-nos por ter agido na força do nosso braço. Perdoa-nos, Senhor Deus, por ter agido por impulso. Perdoa-nos por ter agido na carne. Mas queremos agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Senhor, assim como o povo de Israel no deserto parava quando a nuvem parava, andava quando a nuvem andava. Senhor, que sejamos assim. Fiquemos quietos no nosso lugar de adoração no momento correto, que possamos tomar decisões quando for da tua vontade, mas que não haja precipitação no nosso meio, não haja cansaço, que a gente não ajude ao Senhor como Sara fez, mas que possamos esperar no teu tempo, em amor, em gratidão, com o coração contrito e quebrantado, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E agora nós nos despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo sejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.